Chocante, uma ameaça terrível se aproxima e pouquíssimos acreditaram no aviso. O Santo Padre Pio alertou a todos, mas o barulho do mundo abafou a sua voz. Preste muita atenção, pois o que você vai ouvir agora não é para te causar pânico, mas para despertar o seu espírito. O véu está se rasgando e a verdade que por tanto tempo foi escondida virá à tona de uma forma avassaladora. Muitos corações não estão preparados para o que está por vir, e é por isso que hoje a providência divina te trouxe até aqui. Existe um refúgio, um lugar seguro em meio à tempestade que se forma, e eu preciso que você fique comigo para descobrir como proteger a sua alma e a alma daqueles que você tanto ama. Não feche seus ouvidos, não endureça seu coração. O que está em jogo é a sua eternidade. Você que me escuta agora, talvez no silêncio da sua casa, com o coração um pouco cansado das batalhas do dia a dia, das contas que não fecham, da preocupação com os filhos, com a saúde que já não é mais a mesma. Você já sentiu? Aquela sensação estranha, um arrepio que não é de frio, um pressentimento de que algo muito sério está para acontecer? Não é coisa da sua cabeça, minha amiga, meu amigo. Não é ansiedade, como dizem os mais novos, com toda a sua sabedoria de livro. É o seu espírito, a sua alma, que ainda está conectada com o céu, percebendo a mudança no vento espiritual que sopra sobre a terra. O mundo que a gente conheceu, aquele das conversas na varanda, do respeito pelos mais velhos, da fé simples e forte que aprendemos com nossas avós, parece estar se desfazendo, se esfarelando como um castelo de areia que a maré insiste em levar. E no lugar dele sobe uma névoa de incerteza, de medo, uma desconfiança que entra pelas frestas da porta e gela o coração. Padre Pio viu isso há muito tempo. Ele viu essa névoa se formando, essa tempestade se armando no horizonte e ele tentou, com todas as suas forças, com suas chagas dolorosas que o uniam ao sofrimento de Cristo, nos avisar que o tempo da grande provação estava batendo à nossa porta e que muitos, por estarem distraídos com as luzes falsas do mundo, não iriam perceber a escuridão que se avizinhava sorrateiramente, entrando nas casas, nas mentes e principalmente nos corações. A dor que você sente, essa angústia que às vezes aperta o peito na calada da noite, quando todos dormem e você fica acordado olhando para o teto e conversando com Deus, essa dor não é em vão. Ela é um sinal, é um chamado urgente de Deus para a sua alma. Quantas vezes você já se pegou pensando, meu Deus, por que tudo está tão difícil? Por que parece que estou carregando o mundo nas costas e ninguém percebe? Você cuida de todos, se desdobra em mil para dar conta do recado, para manter a família unida, para ser a rocha, o pilar que sustenta tudo. Mas e você? Quem cuida de você? Quem enxerga suas lágrimas silenciosas? O seu cansaço que vai além do corpo e atinge a alma? O inimigo de Deus quer que você acredite que está sozinho nessa luta. Ele sussurra no seu ouvido que Deus te esqueceu, que suas orações não passam do teto, que não há mais esperança. Ele quer te ver desanimado, sem forças, entregando os pontos. Essa é a primeira etapa da grande ameaça que Padre Pio nos alertou, o esfriamento da fé, o cansaço espiritual que leva ao desespero. Eles querem nos fazer acreditar que a nossa fé de gente simples, de quem reza o terço e confia na Mãe Santíssima, é coisa do passado, é ignorância. Mas é exatamente essa fé que eles temem, pois ela é a chave que abre as portas do céu e move o coração de Deus. Padre Pio, aquele homem santo que carregou em seu corpo as dores do próprio Cristo, sabia muito bem o que era o sofrimento. Ele não falava de teorias, ele vivia a dor na própria carne. E foi por isso que ele se tornou um farol para nós. Ele entendia a fraqueza humana, mas também conhecia como ninguém o poder infinito da misericórdia de Deus. Ele viu em suas visões a arrogância do homem moderno, a soberba da ciência que queria tomar o lugar de Deus, a destruição da família como célula principal da sociedade. Ele viu o desrespeito com o sagrado, as igrejas se esvaziando e os locais de pecado se enchendo. E ele chorou lágrimas de sangue ao ver tantas almas se encaminhando para o abismo, enganadas por promessas de felicidade fácil, de prazer imediato, de uma liberdade que, na verdade, é a pior das escravidões. A ameaça não é um meteoro que cairá do céu.
Não é uma guerra com armas que podemos ver. É algo muito pior, muito mais sutil. É uma guerra espiritual pela sua aula e pela alma da sua família. É uma tentativa de apagar o nome de Jesus Cristo da face da terra, de nos fazer esquecer quem somos, de onde viemos e para onde vamos. É a tentativa de nos transformar em meros animais que vivem apenas para comer, dormir e satisfazer seus instintos, sem esperança, sem fé, sem amor. Olhe ao seu redor com atenção. Não precisa ir muito longe. Veja dentro das famílias. Pais que não falam com os filhos, filhos que não respeitam os pais. Casamentos que se desfazem por qualquer briga, por qualquer coisinha. A paciência parece que sumiu do mundo. A bondade virou sinal de fraqueza. A honestidade é motivo de piada. As pessoas vivem correndo, estressadas, ansiosas, buscando preencher um vazio no peito com coisas, com compras, com distrações, mas esse vazio só aumenta. Esse é o campo de batalha. É aí que a ameaça se instala. Ela entra de mansinho, pela televisão que ensina valores contrários aos de Deus, pela internet que oferece um mundo de ilusões e perigos, pelas conversas que promovem a fofoca e a maldade. E quando a gente menos espera, estamos todos contaminados por essa frieza, por esse egoísmo. A gente começa a achar normal o que é errado e a defender o que a Bíblia condena. A gente se esquece de rezar, de agradecer, de pedir perdão. A gente vai se afastando de Deus, um passinho de cada vez, sem nem perceber. E quando a dificuldade grande chega, quando a doença bate na porta, quando a traição acontece, a gente se sente perdido, sem chão. Porque a nossa casa espiritual, a nossa fé, foi construída sobre a areia das vaidades do mundo e não sobre a rocha firme que é a palavra de Deus. Tenho fé se acredita no poder da intercessão divina. Mas eu te disse que vim aqui para te mostrar a solução, o refúgio seguro. E a solução é tão simples que os sábios do mundo a desprezam. A solução, minha amiga, meu amigo, está ao alcance da sua mão. Está naquele livro que talvez esteja pegando poeira na sua estante, a Bíblia Sagrada. Não veja a Bíblia como um livro comum, ela não é. Ela é uma carta de amor de Deus, escrita especialmente para você. Cada palavra ali foi inspirada pelo Espírito Santo para te dar força, para te dar direção, para te consolar e para te libertar. Quando você abre a Sagrada Escritura, não é você que está lendo um livro antigo, é o próprio Deus que está falando com você, aqui e agora. Ele conhece o seu nome, conhece a sua história, conhece cada ferida do seu coração. E ali, naquelas páginas, ele tem o remédio para cada uma delas. O inimigo sabe disso, por isso ele faz de tudo para que você não leia a Bíblia. Ele te dá sono, te dá preguiça, coloca 1000 outras coisas mais urgentes para você fazer. Ele te diz que é um livro difícil, que você não vai entender. É mentira. Comece pelos evangelhos, leia a vida de Jesus. Veja o amor que ele tinha pelos pobres, pelos doentes, pelos pecadores. Veja os milagres que ele fazia. Deixe que a voz doce e firme de Jesus ecoe dentro do seu coração. Você vai ver a sua vida se transformar. Padre Pio passava horas e horas em oração, mergulhado na palavra de Deus. Era dali que ele tirava forças para suportar os estigmas, para lutar fisicamente contra o demônio, para atender milhares de pessoas em confissão, lendo as suas almas e trazendo a elas o perdão de Deus. Ele sabia que a palavra é uma espada de 2 gumes, como diz São Paulo. Ela corta toda a mentira, toda a ilusão, toda a treva que o inimigo tenta plantar na nossa mente. Quando você se alimenta da palavra, você fica forte espiritualmente. Você começa a enxergar o mundo com os olhos de Deus. Você aprende a discernir o que é certo e o que é errado, o que vem de Deus e o que é armadilha do maligno. A ansiedade começa a diminuir, porque você entende que Deus está no controle de tudo e que Ele tem um plano de amor para a sua vida. O medo vai embora, porque você descobre que, se Deus é por nós, quem será contra nós? A tristeza se transforma em esperança, porque você sabe que o sofrimento aqui na terra é passageiro e que uma coroa de glória te espera no céu. Não espere o desespero bater para buscar a palavra. Comece hoje.
Pegue sua Bíblia, peça a luz do Espírito Santo e comece a ler, mesmo que seja um versículo por dia. Esse versículo será a sua força, a sua luz, o seu escudo contra todo o mal que se aproxima. A ameaça que se avizinha é, acima de tudo, uma crise de fé. O inimigo quer nos fazer duvidar do amor de Deus. Ele quer que a gente olhe para o sofrimento no mundo e pergunte: onde está Deus em tudo isso? Ele quer que a gente olhe para as nossas próprias fraquezas e pense: Deus nunca vai me perdoar, eu não tenho mais jeito. É uma tática antiga, mas que infelizmente ainda funciona com muitos. Eles querem apagar a noção de pecado, fazer com que tudo seja relativo, que cada um tenha a sua verdade. Mas a verdade é uma só, e ela tem um nome: Jesus Cristo. Fora dele só existe confusão, escuridão e morte. Padre Pio lutou contra isso com todas as suas forças. Ele era um confessor incansável porque sabia que no sacramento da confissão, no arrependimento sincero, o sangue de Cristo nos lava de toda a maldade e nos devolve a amizade com Deus. Ele era rigoroso, sim, porque não brincava com o pecado. Ele sabia que o pecado é um veneno que mata a alma e que nos afasta do nosso Pai amoroso. Por isso, um dos maiores ataques hoje em dia é contra a confissão. Dizem que não precisa, que basta falar direto com Deus. Mas foi o próprio Jesus quem deu aos seus apóstolos o poder de perdoar os pecados em seu nome. Não caia nessa armadilha. A humildade de se ajoelhar diante de um sacerdote que representa o próprio Cristo e confessar as suas misérias é um ato que humilha o demônio e exalta a misericórdia de Deus. Você, mulher, que é o coração da família. Você, mãe, avó, que reza escondido pelos seus, que dobra o joelho no chão do seu quarto pedindo a Deus pela conversão de um filho, pela restauração de um casamento, pela saúde de um neto. Você tem uma força que nem imagina. O inimigo tem pavor da oração de uma mãe. O terço na sua mão é uma arma mais poderosa que qualquer exército. Santa Mônica rezou por 30 anos pela conversão do seu filho, Agostinho. E ele se tornou um dos maiores santos da Igreja. Não desanime, não pense que a sua oração não está sendo ouvida. Cada Ave Maria que você reza com fé é uma flecha de luz que atinge o coração das trevas. Continue rezando, mesmo quando não sentir nada, mesmo quando parecer que nada muda. A sua perseverança está acumulando graças e mais graças no céu para a sua família. Padre Pio dizia que o rosário é a arma para os nossos tempos. Ele não desgrudava do terço. É a oração dos humildes, a oração que agrada o coração da nossa mãezinha do céu. E quando a mãe pede, o filho atende. Reúna sua família para rezar, se for possível. Se não for, reze você por eles. Cubra seus filhos, seus netos, seu marido com a sua oração. Crie um muro de proteção espiritual ao redor da sua casa e nenhuma ameaça, por maior que seja, conseguirá derrubá-la. Escreva amém se você confia que Padre Pio pode interceder por você. A grande arma do inimigo nestes tempos é a divisão. Ele quer nos dividir para nos conquistar. Divide as famílias com brigas por herança, por política, por coisas pequenas que o orgulho transforma em monstros. Divide os amigos, semeando a fofoca e a desconfiança. Divide a própria igreja, colocando uns contra os outros, criando facções e discussões que só servem para enfraquecer o corpo de Cristo. Jesus, na sua última ceia, pediu ao Pai uma única coisa para nós: Pai, que eles sejam um, como nós somos um. A unidade é o sinal dos filhos de Deus. Onde há amor, onde há perdão, onde há união, ali Deus está. E onde Deus está, o mal não pode prevalecer. Por isso, vigie seus pensamentos e suas palavras. Não participe de conversas que denigrem os outros, mesmo que sejam padres, bispos ou até o Papa. Reze por eles. A crítica e o julgamento são portas abertas para o demônio entrar e causar a ruína. Perdoe. Eu sei que é difícil. Eu sei que talvez você tenha sido ferido, traído, humilhado por alguém que você amava. Mas o perdão não é um sentimento, é uma decisão. É a decisão de entregar a sua dor a Deus e não permitir que o ressentimento crie raízes de amargura no seu coração. Perdoar é libertar a si mesmo do veneno do ódio.
Padre Pio, que foi tão perseguido e caluniado, inclusive por homens da igreja, nunca guardou rancor. Ele tudo oferecia a Deus pela salvação das almas. Muitos estão sendo enganados por falsas doutrinas, por pessoas que usam o nome de Deus para prometer riqueza, sucesso e uma vida sem problemas. Cuidado! O Evangelho de Jesus Cristo é o Evangelho da cruz. Ele nunca nos prometeu uma vida fácil. Pelo contrário, ele disse: "No mundo tereis aflições, mas tende coragem, eu venci o mundo." A nossa esperança não está nas coisas desta terra. A nossa pátria é o céu. Estamos aqui de passagem. A prosperidade que Deus quer nos dar é a prosperidade da alma, a riqueza da graça, a alegria de viver na sua amizade. Não troque o tesouro do céu pelo prato de lentilhas das falsas promessas deste mundo. A ameaça se apresenta muitas vezes com uma aparência de bem, com palavras bonitas, com promessas de felicidade instantânea. Mas o caminho de Deus é outro. É o caminho da humildade, da simplicidade, do serviço, do sacrifício por amor. É o caminho estreito. Padre Pio sabia disso. Ele viveu uma vida de extrema pobreza, obediência e castidade. Ele renunciou a tudo para ser todo de Deus. E foi justamente por isso que Deus o exaltou e fez dele um canal de graças extraordinárias para o mundo inteiro. Desconfie de tudo que é fácil demais, de tudo que agrada demais a sua carne e o seu ego. A verdade muitas vezes exige renúncia, mas ela é a única que liberta de verdade e nos conduz à vida eterna. Vivemos numa cultura que idolatra a juventude e a beleza física, e que descarta os idosos como se fossem um peso inútil. Que mentira terrível do demônio! Vocês que já passaram dos 50, dos 60 anos, carregam a sabedoria da vida, a experiência das lutas, a maturidade da fé. Vocês são o tesouro da nossa sociedade, a raiz que sustenta a árvore. A sua oração tem um peso imenso diante de Deus. O seu conselho pode salvar uma alma jovem do desespero. O seu testemunho de fé, vivido com paciência nas dores da idade, nas limitações do corpo, é uma pregação mais eloquente do que 1000 sermões. Não se sinta inútil, não se deixe abater pela solidão ou pelo sentimento de que o seu tempo já passou. O seu tempo mais precioso é agora. Deus conta com você para ser um farol de esperança neste mundo que caminha na escuridão. Ofereça suas dores, seus sacrifícios, suas orações, em união com o sofrimento de Cristo na cruz pela salvação do mundo. Padre Pio oferecia cada dor dos seus estigmas pelas almas dos pecadores. Faça o mesmo. Transforme o seu sofrimento em moeda do céu. Você não tem ideia do poder que isso tem. Você pode, do seu leito de enfermidade ou da poltrona da sua sala, estar salvando almas no mundo inteiro, sem nem mesmo saber. A Santa Missa. Este é o coração da nossa fé. É o ponto de encontro entre o céu e a terra. Em cada missa, o sacrifício de Jesus na cruz se torna presente no altar. Não é uma lembrança, não é um teatro. É o mesmo e único sacrifício oferecido ao Pai para o perdão dos nossos pecados. Padre Pio vivia a missa de uma forma dramática. Ele chorava, ele sofria, ele entrava em êxtase, porque ele via com os olhos da alma tudo o que aconteceu no Calvário. Ele via os anjos, via Nossa Senhora aos pés da cruz, via o sangue de Cristo jorrando para nos lavar. E hoje, o que fizeram com a missa? Muitos a transformaram num show, num encontro social. As pessoas vão por costume, conversam, se distraem e não têm a menor noção do mistério que está acontecendo ali. A ameaça consiste em esvaziar o sagrado, em nos fazer perder o temor de Deus, o respeito pela Eucaristia. A comunhão recebida de qualquer jeito, em pecado mortal, sem preparação, é um sacrilégio terrível. É como dar um beijo de Judas em Jesus. Volte a viver a missa com fervor. Chegue antes, prepare seu coração. Faça um bom exame de consciência. Se estiver em pecado grave, busque a confissão. Ao receber Jesus na hóstia santa, adore-o. Ele está ali, vivo e real, com seu corpo, sangue, alma e divindade. Aquele pequeno pedaço de pão é o seu Deus, o seu Criador, o seu Salvador. Um só ato de comunhão bem feito pode transformar a sua vida inteira e te dar forças para vencer qualquer batalha.
Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. A fé não é um sentimento. Fé é uma decisão. É a decisão de acreditar em Deus e na sua palavra, mesmo quando tudo ao seu redor parece dizer o contrário. Mesmo quando a dor é grande, quando a noite é escura, quando a resposta não vem. É olhar para a cruz e saber que Deus te amou a ponto de entregar seu único filho por você. Se Ele fez o mais, que foi dar o próprio filho, como não fará o menos, que é cuidar de você em todas as suas necessidades? O inimigo vai tentar abalar a sua fé. Ele vai colocar dúvidas na sua cabeça. Ele vai te mostrar o mal vencendo e te perguntar onde está o seu Deus. Nessas horas, agarre-se com mais força ainda. Reze, mesmo sem vontade. Diga a Jesus: Senhor, eu não estou entendendo nada. A dor está me rasgando por dentro, mas eu confio em vós. Eu sei que o Senhor está comigo, mesmo no silêncio. Aumentai a minha fé. Padre Pio dizia: reza, espera e não te preocupes. A preocupação excessiva é falta de confiança na providência divina. Deus é Pai, e um pai nunca abandona seus filhos. Ele pode até permitir a provação para nos purificar, para nos fortalecer, para nos fazer crescer no amor. Mas Ele jamais nos dará um fardo mais pesado do que podemos carregar. E junto com a cruz, Ele sempre nos dá a graça para suportá-la. O mundo prega a autossuficiência. Você é forte, você consegue sozinho, não precisa de ninguém. Outra grande mentira. Nós somos criaturas, somos dependentes de Deus para tudo. A humildade é a verdade. É reconhecer quem somos, pó e cinza, e reconhecer quem Deus é, o Todo-Poderoso, o Criador de tudo. O orgulho foi o pecado de Lúcifer, foi o que o fez cair do céu, e é o orgulho que nos afasta de Deus. É o orgulho que nos impede de pedir perdão, que nos faz guardar mágoa, que nos faz achar que somos melhores que os outros. A ameaça que se aproxima vai quebrar o orgulho de muita gente. Haverá uma grande tribulação que fará com que os homens se lembrem de que não são deuses, de que não têm o controle de nada. E nesse momento, felizes serão aqueles que já aprenderam o caminho da humildade, que já sabem dobrar os joelhos e clamar pela misericórdia de Deus. Comece a exercitar a humildade nas pequenas coisas do dia a dia. Quando errar, peça perdão. Quando for corrigido, não se ofenda. Quando fizer algo de bom, dê a glória a Deus. Esvazie-se de si mesmo para que Deus possa te encher com a sua presença. Como dizia João Batista, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Essa é a chave para a verdadeira paz e para a santidade. Não tenha medo de ser diferente. Nestes tempos, ser de Deus é nadar contra a correnteza. Vão te chamar de fanático, de antiquado, de beato. Vão rir da sua fé. Vão te excluir de certos grupos. Alegra-te. Jesus disse: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus. Ser perseguido por causa de Cristo é um sinal de que você está no caminho certo. Padre Pio foi terrivelmente perseguido. Fizeram de tudo para desacreditá-lo, para proibi-lo de celebrar a missa, de confessar. Ele sofreu calado, obedeceu e rezou por seus perseguidores. E no fim, a verdade venceu. A santidade dele brilhou mais forte do que toda a maldade e a inveja. Então, não se envergonhe do Evangelho. Não esconda a sua fé para agradar o mundo. O mundo passa. As modas passam, as opiniões mudam, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Seja sal da terra e luz do mundo, no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua própria casa. Que as pessoas, ao olharem para você, para a sua paz, para a sua bondade, para a sua alegria, mesmo no meio das dificuldades, sintam o desejo de conhecer o Deus a quem você serve. O seu testemunho de vida pode converter mais almas do que 1000 palavras. A família está sendo atacada de todos os lados. O divórcio, o aborto, a ideologia de gênero que quer confundir as nossas crianças. É um ataque satânico direto ao plano original de Deus. A família, imagem da Santíssima Trindade, é o santuário da vida, a primeira escola da fé. E o inimigo sabe que, se ele destruir a família, ele destrói a sociedade.
Por isso, lute pela sua família com unhas e dentes. Reze pelo seu marido, pela sua esposa. Perdoem-se 70 vezes 7. Não deixem que o sol se ponha sobre a vossa ira. Eduquem seus filhos na fé católica. Ensinem-nos a rezar desde pequenos. Levem-nos à missa. Falem a eles sobre Jesus, sobre Nossa Senhora, sobre os anjos e os santos. Não delegue essa missão para a escola ou para a catequese. A primeira catequese é no lar. O mundo vai oferecer aos seus filhos um banquete envenenado de prazeres e mentiras. Se eles não tiverem uma base sólida de fé, serão levados pela correnteza. Será uma luta, eu sei. Muitas vezes você vai se sentir falando sozinho, mas não desista. A semente que você planta no coração dos seus filhos com a sua oração e o seu exemplo, um dia, pela graça de Deus, vai germinar. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Padre Pio tinha uma devoção imensa ao seu anjo da guarda. Ele o via, conversava com ele, o mandava em missões para ajudar outras pessoas. Nós também temos um anjo da guarda, um príncipe do céu que Deus destinou, desde o nosso nascimento, para nos proteger, nos guiar e nos defender das ciladas do demônio. Mas nós nos esquecemos dele. Não conversamos com ele, não pedimos a sua ajuda. Ele está sempre ao nosso lado, pronto para nos socorrer, mas ele respeita a nossa liberdade. Reate a sua amizade com o seu anjo da guarda. Pela manhã, peça a sua proteção para todo dia. À noite, agradeça por ele ter te livrado de tantos perigos que você nem viu. Antes de tomar uma decisão importante, peça o seu conselho. Quando estiver em perigo ou sentindo uma tentação, chame por ele. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e me ilumina. Amém. Ele é um amigo fiel e poderosíssimo. Ele trava batalhas no mundo espiritual em seu favor. Em meio à escuridão que se aproxima, a ajuda dos santos anjos será fundamental para nos mantermos firmes no caminho de Deus. O tempo está se acelerando, você não percebe? Os dias, as semanas, os meses parecem voar. Os acontecimentos se precipitam no mundo inteiro. Isso também é um sinal. Um sinal de que o tempo da misericórdia está chegando ao seu fim, e o tempo da justiça de Deus está próximo. Não estou dizendo isso para te assustar, mas para te acordar. Não podemos mais viver uma fé morna, de água de batata, como se diz. Uma fé de ir à missa aos domingos e depois viver o resto da semana como se Deus não existisse. Ou somos quentes, ou somos frios. Os mornos, diz o Apocalipse, Deus os vomitará de sua boca. É tempo de decisão, é tempo de conversão, de rasgar o coração e voltar para Deus com toda a alma, com todo o coração, com todas as forças. De fazer uma boa confissão geral da sua vida, de se livrar de todo o lixo que você carrega na alma há anos, de cortar de vez com aquela situação de pecado, com aquela amizade que te afasta de Deus, com aquele vício que te escraviza. Não deixe para amanhã. O amanhã pode não chegar. O hoje é o dia da salvação. O hoje é o dia de se agarrar à mão de Jesus e não soltar nunca mais. A grande apostasia. Foi sobre isso que São Paulo nos alertou. Uma época em que muitos, dentro da própria igreja, abandonariam a verdadeira fé para seguir fábulas e doutrinas de homens. Estamos vivendo isso. Vemos a confusão doutrinária se espalhando. Vemos verdades da fé que sempre foram claras sendo questionadas. Vemos o pecado sendo justificado em nome de uma falsa misericórdia. A ameaça vem de dentro. É a fumaça de Satanás que, como disse o Papa Paulo VI, entrou no templo de Deus. E como se defender no meio de tanta confusão? Agarrando-se àquilo que é seguro e imutável. A Sagrada Escritura, lida segundo a tradição da Igreja, o Catecismo da Igreja Católica e o Santo Rosário. Não dê ouvidos a novidades que contradizem o que a Igreja sempre ensinou. A verdade não muda. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e sempre. O que era pecado há 2000 anos continua sendo pecado hoje, ainda que o mundo inteiro diga o contrário. Peça ao Espírito Santo o dom do discernimento para não ser enganado. Eze muito pelo Papa, pelos bispos e pelos padres.
Eles estão sendo os mais atacados nesta guerra espiritual. A nossa oração é o sustento deles. Muitos se perguntam sobre os 3 dias de escuridão de que Padre Pio teria falado. Existem muitas especulações sobre isso, mas o mais importante não é saber o dia ou a hora, o importante é estar preparado. E a preparação não é estocar comida ou velas. A preparação é ter a alma em estado de graça, é estar com a lâmpada da fé acesa, cheia do azeite da oração e das boas obras. A verdadeira escuridão, muito pior do que qualquer escuridão física, é a escuridão da alma em pecado mortal, separada de Deus. Essa é a escuridão que devemos temer. Se Jesus voltasse hoje, neste exato momento, como ele encontraria o seu coração? Limpo pela confissão, ardendo de amor por ele? Ou sujo, cheio de ressentimentos, de apegos, de pecados não confessados? Essa é a única pergunta que importa. Viva cada dia como se fosse o último. Preserve como se fosse a última chance de amar. Perdoe como se fosse a última oportunidade de perdoar. Reze como se a sua vida dependesse disso, porque, na verdade, a sua eternidade depende. Declare "Eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. A esperança cristã não é um otimismo bobo de que tudo vai dar certo. A esperança cristã é a certeza de que, mesmo que tudo dê errado aos olhos do mundo, Deus é fiel e cumprirá suas promessas. É a certeza de que o sofrimento, a perseguição e até a morte não têm a última palavra. A última palavra é de Jesus Cristo, que venceu a morte e ressuscitou. É essa esperança que nos faz caminhar de cabeça erguida no meio da tribulação. É ela que nos dá a alegria que o mundo não pode nos dar nem nos tirar. Padre Pio era um homem de uma esperança inabalável. Mesmo sofrendo o indizível, ele nunca perdeu a paz, nunca perdeu o seu bom humor. Porque ele não vivia para este mundo. O seu coração já morava no céu. Ele via tudo com os olhos da eternidade. Precisamos pedir a Deus essa graça, a graça de enxergar além das aparências, além dos problemas do dia a dia. A graça de compreender que esta vida é apenas uma preparação, uma breve peregrinação rumo à nossa verdadeira casa, onde não haverá mais choro, nem dor, nem luto, porque o próprio Deus enxugará toda a lágrima dos nossos olhos. Não se desespere ao ver a maldade parecendo triunfar. Isso faz parte das profecias. É preciso que o joio cresça junto com o trigo, para que na hora da colheita a separação seja feita. O que você precisa fazer é garantir que você é trigo e não joio. E como se faz isso? Produzindo frutos de bondade, de paciência, de mansidão, de caridade. Em um mundo cheio de ódio, seja amor. Em um mundo de mentiras, seja verdade. Em um mundo de egoísmo, seja serviço. Cada pequeno ato de amor que você faz tem um valor eterno. Um copo de água dado com amor, uma palavra de consolo a alguém que está triste, uma visita a um doente. Prato de comida para quem tem fome. Tudo isso está sendo anotado no livro da vida. Jesus nos disse que no dia do juízo seremos julgados pelo amor. Tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber. É nessas coisas simples que a nossa fé se torna concreta e verdadeira. A fé sem obras é morta. De nada adianta rezar o dia inteiro se o nosso coração está fechado para as necessidades do nosso irmão. Padre Pio era um homem de caridade extraordinária. Ele fundou um hospital gigantesco, a Casa Alívio do Sofrimento, para cuidar dos doentes do corpo e da alma. Ele via em cada doente, em cada sofredor, o próprio rosto de Cristo. Ele se compadecia da miséria humana. Nós também somos chamados a ser as mãos e os pés de Cristo no mundo hoje. Talvez você não possa construir um hospital, mas você pode aliviar o sofrimento de alguém que está perto de você. Uma palavra, um gesto, um sorriso. A caridade começa em casa, com paciência com o marido, com atenção aos filhos, com cuidado com os pais idosos. Muitas vezes, as pessoas que mais precisam do nosso amor são as que convivem conosco todos os dias. A ameaça que vem quer nos tornar insensíveis, indiferentes ao sofrimento alheio. Quer que a gente pense apenas em nós mesmos, nos nossos problemas, nas nossas coisas.
Não permita que o seu coração se endureça. Peça a Deus um coração de carne, um coração como o de Jesus, que seja capaz de sentir compaixão e de se mover para ajudar. Muitas pessoas, diante de tanto sofrimento, se revoltam contra Deus. Se Deus é bom, por que Ele permite tudo isso? O mistério do mal é profundo, mas a nossa fé nos dá uma luz. Deus não causa o mal. O mal é consequência do pecado original e do mau uso da nossa liberdade. Mas Deus, em sua infinita sabedoria e poder, é capaz de tirar um bem maior, até mesmo do pior dos males. O maior mal da história foi a crucificação do Filho de Deus. E desse mal terrível, Deus tirou o maior dos bens, a nossa salvação, a redenção de toda a humanidade. Portanto, confie. Mesmo nas situações mais absurdas e dolorosas da sua vida, que você não consegue entender, Deus está agindo. Ele está tecendo uma história de salvação. Um dia, no céu, nós veremos o bordado pelo lado certo e entenderemos o porquê de cada fio, de cada nó, de cada cor escura. E veremos que tudo, absolutamente tudo, contribuiu para o nosso bem e para a glória de Deus. Como dizia Padre Pio, a vida é uma sexta-feira santa, mas depois dela virá um domingo de Páscoa que não terá fim. Escreva Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. A pureza de coração. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O mundo de hoje está imerso na impureza. A pornografia, a banalização do sexo, as modas indecentes, tudo isso é um ataque direto à imagem e semelhança de Deus que existe em nós. O nosso corpo é templo do Espírito Santo, não podemos profaná-lo com o pecado. A impureza cega a alma. Ela nos impede de ver a Deus, de ouvir a sua voz, de sentir a sua presença. Ela nos torna escravos dos nossos instintos mais baixos e nos rouba a paz. Lute pela santa pureza. Vigie seus olhos, seus pensamentos, suas conversas. Evite lugares, pessoas e programas que são ocasião de pecado para você. Reze o terço todos os dias, pois Nossa Senhora é a Virgem Puríssima, terror dos demônios da impureza. Se cair, não desanime. Levante-se imediatamente, arrependa-se e corra para a confissão. Padre Pio era muito rigoroso com os pecados contra a pureza, porque ele sabia o estrago que eles fazem na alma. A luta pela pureza é uma luta para a vida inteira, mas com a graça de Deus e a proteção de Maria, a vitória é certa. O silêncio. O mundo é barulhento. Barulho de carros, de televisão, de gente falando sem parar. E o pior, o barulho de dentro da nossa cabeça. Preocupações, medos, planos, ressentimentos. É impossível ouvir a voz de Deus no meio de tanto barulho. Deus fala no silêncio. Ele fala na brisa suave, como falou ao profeta Elias. Precisamos aprender a fazer silêncio. Silêncio exterior, desligando um pouco as distrações. E silêncio interior, acalmando a nossa mente e o nosso coração. Encontre um momento do seu dia para ficar a sós com Deus, em silêncio. Pode ser de manhã cedo, antes de todo mundo acordar, ou à noite, quando a casa já se acalmou. Fique na presença dele. Não precisa dizer muitas palavras. Apenas esteja ali, como um filho que repousa no colo do pai. Deixe que ele olhe para você e que você olhe para ele. Nesse silêncio de amor, Deus vai curar as suas feridas, vai te dar as respostas que você procura, vai te encher da sua paz. Padre Pio passava a noite inteira em oração, no silêncio do coro da igreja. Era ali, na intimidade com Deus, que ele recebia as luzes e a força para a sua missão. O desapego. Nós vivemos agarrados às coisas, às pessoas, aos nossos planos. E por isso sofremos tanto quando perdemos algo ou quando as coisas não saem do nosso jeito. A ameaça que se aproxima vai nos forçar a nos desapegarmos de muita coisa. Muitos perderão seus bens, suas seguranças humanas. Será um tempo de grande despojamento. Felizes aqueles que já aprenderam a lição do desapego, que já colocaram o seu tesouro não na terra, onde a traça e a ferrugem corroem, mas no céu. O que é ter o coração desapegado? É usar as coisas deste mundo, mas não ser possuído por elas. É amar as pessoas, mas amá-las em Deus, sabendo que elas não nos pertencem.
É fazer os nossos planos, mas estar sempre pronto a abandoná-los se essa for a vontade de Deus. É viver com a liberdade dos filhos de Deus, que sabem que a única coisa necessária é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo o resto é secundário. Peça a Deus a graça do desapego. É uma graça que traz uma paz imensa, porque a nossa felicidade não dependerá mais das circunstâncias externas, mas unicamente de Deus, que nunca nos será tirado. O poder da bênção. Você, como pai, como mãe, como avó, tem um poder sacerdotal sobre a sua família. A sua bênção tem um poder imenso. Abençoe seus filhos todos os dias, ao saírem de casa, ao irem dormir. Faça o sinal da cruz na testa deles. Peça que Deus os guarde, os proteja, os livre de todo mal. Não tenha vergonha. Esse gesto simples é um escudo de proteção contra as forças do mal. Abençoe a sua casa, aspergindo água benta nos cômodos, rezando a oração de São Miguel Arcanjo. Abençoe a comida antes das refeições, agradecendo a Deus pelo alimento. Vivemos num mundo que zomba das coisas sagradas, mas os sacramentais, como a água benta, o sal exorcizado, o crucifixo, o escapulário, são armas poderosas que a Igreja nos dá para a nossa defesa espiritual. Use-os com fé. O demônio odeia essas coisas, porque elas nos lembram da presença e do poder de Deus. Em um tempo em que as maldições e as pragas são lançadas com tanta facilidade, nós precisamos ser fontes de bênção, canais da graça de Deus para o mundo. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. A perseverança final. Não adianta começar bem e terminar mal. A coroa da glória é para aqueles que perseverarem até o fim. A caminhada da fé é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Haverá momentos de cansaço, de desânimo, de quedas. O importante é não ficar no chão. É levantar-se com humildade, pedir perdão e recomeçar, confiando não nas nossas forças, que são nulas, mas na graça de Deus, que é infinita. Padre Pio, no fim da sua vida, estava extremamente debilitado, sofria muito. Mas ele não parou. Celebrou a missa até o seu último dia. Atendeu confissões enquanto teve um sopro de vida. Ele combateu o bom combate, completou a corrida, guardou a fé. Esse deve ser o nosso ideal. Gastar a nossa vida até a última gota, por amor a Deus e às almas. Não olhe para trás. Não se lamente pelo tempo perdido. Comece hoje, agora. Entregue a sua vida, o seu passado, o seu presente e o seu futuro nas mãos de Deus e da Virgem Maria. E peça a graça das graças, a graça que mais importa, a de morrer na amizade de Deus, com a alma limpa, para poder contemplar a sua face no céu por toda a eternidade. A vinda do Espírito Santo. Nestes tempos finais, haverá uma nova e poderosa efusão do Espírito Santo sobre o mundo. Será um novo Pentecostes, que renovará a face da terra. Os corações que estiverem abertos, humildes, vazios de si mesmos, serão incendiados com o fogo do amor de Deus. Serão transformados em apóstolos corajosos, em testemunhas destemidas de Jesus Cristo. Perderão todo o medo e anunciarão o Evangelho com poder e autoridade. Muitos carismas e dons serão derramados para a edificação da Igreja e para a salvação das almas. Por isso, clame sem cessar ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Peça os seus 7 dons: sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, que nos ensina toda a verdade, que nos dá força para testemunhar Jesus. Sem ele, não podemos nada. Com ele, podemos tudo. O triunfo do Imaculado Coração de Maria. Nossa Senhora, em Fátima, nos fez uma promessa consoladora. Por fim, o meu Imaculado Coração triunfará. Isso significa que, depois de toda a tribulação, de toda a purificação pela qual o mundo e a Igreja terão que passar, haverá um tempo de paz. Um tempo em que Satanás será acorrentado e o reinado de Cristo será estabelecido nos corações e na sociedade. Será o triunfo da graça sobre o pecado, do amor sobre o ódio, da verdade sobre a mentira. E esse triunfo virá pelas mãos da Virgem Maria.
Ela é a general do exército de Deus. É ela quem esmagará a cabeça da serpente. Por isso, a devoção a Nossa Senhora é tão importante nos nossos tempos. Consagre-se a ela, a sua família, a sua casa. Reze o terço todos os dias, como ela pediu. Viva em sua dependência, como uma criancinha no colo da mãe. Quem estiver debaixo do manto de Maria não tem o que temer. Ela é o refúgio seguro, a arca da nova aliança, que nos protegerá durante a tempestade e nos conduzirá em segurança até o porto da salvação, que é o seu Filho Jesus. Não podemos nos conformar com este mundo. Somos cidadãos do céu. A nossa mentalidade não pode ser a mentalidade do mundo. O mundo busca o prazer, nós buscamos a cruz. O mundo busca a riqueza, nós buscamos a pobreza de espírito. O mundo busca a glória, nós buscamos a humildade. O mundo busca a vingança, nós buscamos o perdão. É uma inversão total de valores. E é por isso que o mundo nos odeia e sempre nos odiará. Mas não se entristeça com isso. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Se você está se sentindo muito confortável, muito adaptado ao mundo, cuidado. Pode ser um sinal de que você está se afastando de Deus. A vida cristã é uma luta constante, uma guerra. Mas não estamos sozinhos. Temos as armas da fé, a oração, os sacramentos, a palavra de Deus. E temos a certeza da vitória final. A ameaça pode parecer grande e assustadora, mas o nosso Deus é infinitamente maior e mais poderoso. Confie nele, entregue-se a ele, e ele fará maravilhas em sua vida e através de você. Declare Amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. A oração de intercessão. Não reze apenas por você e pelas suas necessidades. Olhe ao seu redor. Tantas almas que estão se perdendo, que não conhecem a Deus, que vivem na escuridão do pecado. Reze por elas. A sua oração pode salvar uma alma. Padre Pio passava horas intercedendo pelos pecadores. Ele se oferecia como vítima a Deus por eles. Talvez não sejamos chamados a tanto, mas podemos oferecer pequenos sacrifícios. Uma sobremesa que deixamos de comer, um programa de televisão que deixamos de assistir, uma palavra dura que engolimos. Tudo isso, oferecido a Deus em união com os méritos de Cristo, tem um valor imenso para a conversão dos pecadores. Reze pela conversão do Brasil. Reze pelos governantes. Reze pela paz no mundo. Seja generoso na sua oração. Quanto mais você der a Deus e aos outros, mais você receberá. A lógica de Deus é a lógica do amor, da doação, do serviço. O valor do sofrimento. Esta é talvez a lição mais difícil de aprender. O mundo nos ensina a fugir do sofrimento a todo custo. A nossa fé nos ensina a abraçá-lo e a uni-lo ao sofrimento de Cristo na cruz. O sofrimento, quando vivido com amor e paciência, tem um poder redentor e purificador imenso. Ele nos desapega do mundo, nos torna mais humildes, mais compassivos com o sofrimento dos outros. Ele nos configura a Cristo crucificado. Padre Pio é o grande santo do sofrimento. Ele carregou os estigmas por 50 anos, sofreu dores físicas e morais terríveis. E ele dizia: o sofrimento bem suportado leva as almas ao céu. Quando a cruz pesar nos seus ombros, não se revolte. Olhe para o crucifixo, veja o quanto Jesus sofreu por você, e diga a ele: Senhor, eu uno meu pequeno sofrimento ao vosso sacrifício infinito, pela minha salvação, pela salvação da minha família e pela salvação do mundo inteiro. Você verá como a sua dor ganhará um sentido novo e uma fecundidade extraordinária. A segunda vinda de Cristo. Nós cremos, como diz o credo, que Jesus Cristo voltará em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Não sabemos o dia nem a hora, mas ele nos deu os sinais dos tempos para que estejamos vigilantes. E muitos desses sinais estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A apostasia, as guerras, as catástrofes naturais, a perseguição aos cristãos, tudo isso aponta para o fato de que estamos vivendo um tempo especial da história da salvação. A iminência da volta de Jesus não deve nos causar medo, mas uma santa alegria e uma grande esperança.
É a vinda do nosso noivo, do nosso Salvador, que vem para nos levar para a festa das bodas eternas. Por isso, a Igreja clama: Maranatá, vem, Senhor Jesus. Que este seja o clamor do nosso coração. Que vivamos de tal forma que, a qualquer momento que Ele nos chame, estejamos prontos, de pé, com as lâmpadas acesas, esperando por Ele com amor e confiança. A importância da comunidade. Não podemos viver a nossa fé sozinhos. Somos membros de um corpo, o corpo místico de Cristo, que é a Igreja. Precisamos uns dos outros. Precisamos nos apoiar, nos encorajar, nos corrigir mutuamente. Procure uma boa paróquia, um bom grupo de oração, um movimento onde você possa crescer na fé e servir a Deus junto com seus irmãos. A brasa fora do braseiro se apaga. O inimigo quer nos isolar para nos tornar presas fáceis. Juntos somos mais fortes. Na comunidade, partilhamos as nossas lutas e as nossas alegrias. Rezamos uns pelos outros. Aprendemos juntos a palavra de Deus. A comunidade é um antegozo do céu, onde viveremos todos unidos para sempre no amor da Santíssima Trindade. Não se afaste da Igreja, mesmo que você veja os defeitos e os pecados dos seus membros. A Igreja é santa por causa de Cristo, que é a sua cabeça, mas é pecadora por nossa causa, que somos os seus membros. Ame a sua Igreja, reze por ela, sirva-a com os seus dons e talentos. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. A devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Eis o coração que tanto amou os homens e em troca não recebe senão ingratidão e esquecimento. Essa foi a queixa de Jesus a Santa Margarida Maria Alacoque. O coração de Jesus arde de amor por cada um de nós, e esse amor é tão pouco correspondido. A devoção ao Sagrado Coração é uma reparação por tanta indiferença. É consolar o coração de Jesus com o nosso amor. Jesus fez 12 grandes promessas para os devotos do seu Sagrado Coração. Entre elas, a de que eles serão um refúgio seguro na hora da morte, e que aqueles que comungarem nas 9 primeiras sextas-feiras do mês não morrerão em seu desagrado. É uma devoção de amor e confiança. Olhe para a imagem do Sagrado Coração. Veja o coração em chamas, coroado de espinhos, ferido pela lança. Ali está o resumo de todo o Evangelho. É o amor de Deus por nós, que chegou ao extremo, até a morte, e morte de cruz. Entregue a sua vida, a sua família, dentro deste coração que é um oceano de misericórdia. Ali você encontrará a paz, a força e o refúgio seguro contra todas as tempestades da vida. O anjo do Brasil. Assim como cada pessoa, cada país também tem um anjo da guarda. O anjo do Brasil é o nosso protetor, o nosso defensor diante do trono de Deus. Precisamos pedir a sua intercessão pela nossa nação, que passa por uma crise moral, política e espiritual tão profunda. Peça que o anjo do Brasil lute contra as forças do mal que querem destruir a fé cristã no nosso povo. Que ele proteja as nossas famílias, que ele ilumine os nossos governantes para que legislem segundo a lei de Deus, que ele desperte no coração dos brasileiros um grande amor a Jesus Cristo e à Santa Igreja. Nós temos uma missão como nação. Fomos chamados a ser a terra de Santa Cruz. Precisamos resgatar a nossa identidade católica, as nossas raízes. E a oração, unida à intercessão do anjo do Brasil e da nossa padroeira, Nossa Senhora Aparecida, tem o poder de mudar os rumos da nossa história. O combate espiritual é real, não é uma fantasia. O demônio existe e age no mundo, tentando nos afastar de Deus e nos levar para a perdição eterna. Ele é o pai da mentira, o acusador, o que semeia a divisão e o ódio. Mas não precisamos ter medo dele. Ele é uma criatura e o poder de Deus é infinitamente maior. Jesus já o venceu na cruz. Ele é como um cão acorrentado, só pode nos morder se nos aproximarmos dele. E como nos aproximamos dele? Através do pecado. Cada vez que pecamos, damos a ele um poder sobre a nossa vida. Por isso, a nossa principal arma é viver na graça de Deus. É fugir das ocasiões de pecado. É usar as armas que a Igreja nos dá. A confissão frequente, a Eucaristia, a oração do terço, a água benta, a oração a São Miguel Arcanjo. Padre Pio travou batalhas físicas com o demônio. Foi espancado, açoitado.
mas ele sempre o vencia com o nome de Jesus e de Maria. Não seja ingênuo, vigile e ore para não cair em tentação. E se cair, levante-se e confie na misericórdia de Deus. A alegria do cristão. A nossa fé não é uma fé triste, de gente carrancuda e que só pensa em proibições. Pelo contrário, o cristianismo é a religião da verdadeira alegria. Uma alegria que não depende das circunstâncias externas, do sucesso, do dinheiro ou da saúde. É uma alegria que nasce da certeza de sermos amados infinitamente por Deus, de sabermos que somos filhos de um Pai que cuida de nós, que nos perdoa sempre e que nos prepara um lugar no céu. Essa alegria é fruto do Espírito Santo, e ela convive com o sofrimento. O cristão pode estar chorando de dor, mas no fundo da sua alma existe uma paz e uma alegria que ninguém pode roubar. Padre Pio, mesmo no auge dos seus sofrimentos, tinha um ótimo senso de humor, gostava de contar piadas, porque a sua alegria vinha de Deus. Busque essa alegria, peça-a a Deus, e seja um portador dessa alegria para o mundo. O mundo está sedento de alegria verdadeira, e só em Jesus Cristo podemos encontrá-la. O fim dos tempos não é o fim do mundo, é o fim de um tempo, o fim do tempo do pecado e da soberba do homem, e o início de um tempo novo, um tempo de graça, de paz, o reinado do coração de Jesus e do coração de Maria. A passagem será dolorosa, como as dores de um parto. A purificação será dura, mas o que nos espera depois é algo tão glorioso que todo o sofrimento desta vida não terá comparação. É por isso que, apesar de todos os avisos, de toda a seriedade do momento que vivemos, a nossa mensagem final deve ser de esperança. Deus está no controle de tudo. Ele não abandona o seu povo. Ele está separando o trigo do joio. Ele está purificando a sua noiva, a igreja, para que ela se apresente diante dele sem mancha nem ruga. Ameaças virão, provações nos alcançarão, mas aqueles que tiverem a sua fé firmada na rocha, que é Cristo, não serão abalados. Eles passarão pela tempestade seguros, protegidos debaixo do manto da Virgem Maria. E verão, com os seus próprios olhos, a aurora de um novo dia, o triunfo da luz sobre as trevas. Neste momento, peço que você pare por um instante tudo o que está fazendo. Feche os seus olhos. Respire fundo. Sinta a presença de Deus aí, bem perto de você. Ele te ama com um amor que você não pode nem imaginar. Ele conhece cada batalha que você trava em silêncio, cada lágrima que você derrama escondido. E Ele tem um plano de amor e de vitória para a sua vida. Não importa o quão difícil esteja a sua situação agora. Não importa o tamanho dos seus problemas. Para Deus, nada é impossível. O que Ele te pede é apenas uma coisa: confiança. Confie nele como uma criança confia no seu pai. Entregue tudo nas mãos dele, seus medos, suas angústias, sua família, seu futuro. Deixe que ele cuide de tudo. Descanse no coração dele. Padre Pio nos ensinou que a confiança é a chave que abre o tesouro da misericórdia divina. Diga agora, aí no fundo da sua alma: Jesus, eu confio em vós. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Imaculado coração de Maria, sede a minha salvação. O aviso. Muitas profecias, inclusive as atribuídas a Padre Pio, falam de um grande evento sobrenatural, um aviso ou uma iluminação da consciência, em que cada pessoa na Terra verá o estado da sua alma como Deus a vê. Será um momento de grande misericórdia, a última chance que Deus dará à humanidade antes da grande purificação. Para aqueles que estão em graça, será um momento de alegria e confirmação na fé. Mas, para aqueles que vivem no pecado, será um sofrimento terrível como um fogo purificador. Não sabemos quando isso acontecerá, mas precisamos estar preparados. E a preparação é viver em estado de graça, através da confissão e da comunhão frequentes. É buscar a santidade no dia a dia. Se o aviso acontecesse hoje, você estaria preparado para se encontrar face a face com a verdade da sua alma, sem máscaras, sem desculpas? Que essa pergunta nos motive a uma conversão sincera e diária. A perseverança na oração. Jesus nos contou a parábola da viúva insistente, que tanto importunou o juiz iníquo que ele acabou fazendo justiça a ela. E ele conclui:
E Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite? A oração insistente, perseverante, move o coração de Deus. Não desista de rezar por aquela causa que parece impossível. Não se canse de pedir pela conversão daquele filho rebelde. A sua perseverança está mostrando a Deus o tamanho da sua fé e do seu desejo. Padre Pio era um homem de oração incessante. Ele dizia que os livros são para aprender, mas a oração é para falar com Deus. A oração é o oxigênio da alma. Sem ela, a nossa vida espiritual morre. Reze em todos os momentos, ao acordar, ao trabalhar, ao dirigir, antes de dormir. Transforme o seu dia em uma oração contínua. Converse com Deus, com Nossa Senhora, com seu anjo da guarda, como você conversa com um amigo. Essa intimidade com o céu é o que vai te sustentar de pé em meio às maiores tribulações. A guarda dos sentidos. Nossos olhos, ouvidos e boca são as portas da nossa alma. O que deixamos entrar por eles alimenta o nosso espírito, para o bem ou para o mal. Nestes tempos, somos bombardeados por imagens, sons e palavras que são veneno para a alma. Cenas de violência, de impureza, fofocas, mentiras. Precisamos ser sentinelas vigilantes das portas da nossa alma. Ter a coragem de desligar a televisão, de sair de um grupo de WhatsApp, de mudar de assunto em uma conversa. E, ao mesmo tempo, buscar alimentar a nossa alma com coisas boas, que nos elevam para Deus. Ler um bom livro sobre a vida de um santo, ouvir uma boa música católica, assistir a uma pregação edificante. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é nobre, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, tudo o que é virtuoso e louvável, eis o que deve ocupar os vossos pensamentos, nos diz São Paulo. O que fazer então de forma prática? Primeiro, decida-se por Deus. Uma decisão firme de nunca mais voltar atrás. Segundo, faça uma boa confissão, limpando toda a sua vida passada. Terceiro, comece a ler um trecho do Evangelho todos os dias, mesmo que sejam 5 minutos. Quarto, reze o terço todos os dias, pedindo a proteção de Nossa Senhora para você e sua família. Quinto, se possível, participe da Santa Missa durante a semana e não apenas aos domingos. Sexto, procure um bom diretor espiritual ou um confessor fixo que possa te orientar na sua caminhada. Sétimo, pratique a caridade, começando pelos de casa. E oitavo, confie, espere e não se preocupe, Deus está no comando. A ameaça é real, a batalha é dura, mas a vitória já é nossa, em Cristo Jesus. Ele é o Senhor da história e Ele prometeu estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. A fé que transporta montanhas não é uma força mágica que nos faz obter tudo o que queremos. A fé que transporta montanhas é a confiança cega de uma criança que se joga nos braços do Pai, sabendo que Ele a segurará. É a fé de Abraão, que obedeceu a Deus sem saber para onde ia. É a fé de Maria, que disse sim sem entender o plano completo. É a fé de Padre Pio, que aceitou os estigmas sem questionar. Essa fé não remove necessariamente a montanha do sofrimento do nosso caminho, mas ela nos dá a força para escalar essa montanha, com a certeza de que Deus está escalando junto conosco e que do outro lado da montanha nos espera a planície verdejante da vida eterna. Peça essa fé, implore por ela. Pois é ela, e somente ela, que nos fará atravessar a escuridão que se aproxima, sem vacilar, com os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. A coragem dos mártires. Haverá um tempo, e talvez não esteja longe, em que seremos chamados a dar um testemunho radical da nossa fé. Um tempo em que teremos que escolher entre Cristo e o mundo, entre a verdade e a mentira, entre a vida da graça e a morte da apostasia. A perseguição aos cristãos já acontece de forma velada, através do ridículo, da discriminação. Mas ela pode se tornar aberta e violenta. Não devemos ter medo. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. E Jesus nos prometeu que aquele que perder a sua vida por causa dele, a encontrará. Peçamos a Deus a coragem dos mártires, a graça de sermos fiéis até o fim, mesmo que isso nos custe o emprego, os amigos, a liberdade ou a própria vida. A história da Igreja foi escrita com o sangue dos mártires.
E talvez a nossa geração seja chamada a escrever um novo capítulo dessa história gloriosa. A urgência da evangelização. Não podemos guardar esse tesouro da fé só para nós, temos o dever de anunciá-lo a todos, com a nossa vida, com as nossas palavras. Fale de Jesus para os seus filhos, para os seus amigos, para os seus vizinhos. Não com arrogância, como se fôssemos melhores do que eles, mas com amor, com humildade, partilhando a alegria que encontramos em Cristo. Muitas almas estão sedentas de Deus, mas não sabem onde encontrá-lo. Você pode ser o instrumento que Deus usará para levar a água viva do Evangelho a alguém que está morrendo de sede. Não tenha medo de ser inoportuno. O tempo é curto, as almas estão se perdendo. Padre Pio dizia que não entendia como uma alma podia passar diante de outra alma sem sentir a necessidade de ajudá-la a se salvar. Que o fogo do zelo pelas almas incendeie o nosso coração. O poder da Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia, em cada sacrário do mundo. Ele está ali, esperando por nós, esperando a nossa visita, o nosso amor, a nossa companhia. Tente fazer uma visita a Jesus sacramentado sempre que puder, mesmo que sejam 5 minutos, no caminho do trabalho ou do supermercado. Entre numa igreja, ajoelhe-se diante do sacrário e abra o seu coração. Conte a Ele as suas alegrias, as suas tristezas, as suas lutas. Peça a sua luz, a sua força, a sua paz. Ali, no silêncio do sacrário, acontecem os maiores milagres de cura interior e de transformação de vida. Padre Pio chamava o sacrário de a farmácia do céu. Ali está o remédio para todas as nossas doenças da alma. Adore a Jesus na Eucaristia. Ele é o nosso tudo, o nosso tesouro, o nosso amigo, o nosso Deus. A batalha final será uma batalha sobre a família e sobre a Eucaristia. Serão os 2 pontos mais atacados pelo inimigo, e serão os nossos 2 maiores refúgios. Uma família que reza unida, permanece unida. E uma alma que se alimenta da Eucaristia se torna inexpugnável para o mal. Por isso, agarre-se a esses 2 pilares. Lute pela sua família e lute pelo respeito e pelo amor a Jesus Eucarístico. Nesses 2 castelos fortes, você e os seus estarão seguros. A tempestade virá com fúria, as ondas se levantarão ameaçadoras. Os ventos soprarão com violência. Tentarão arrancar a nossa fé, destruir os nossos valores, apagar a esperança dos nossos corações. Mas eles não conseguirão, porque a nossa casa não estará construída sobre a areia das ideologias do mundo, mas sobre a rocha firme que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Lembre-se sempre, você não está sozinho. Milhões de irmãos e irmãs no mundo inteiro estão travando o mesmo combate que você. E temos do nosso lado um exército invencível. A Virgem Maria, Rainha dos Anjos, São Miguel Arcanjo, chefe da milícia celeste, todos os anjos e santos do céu e as almas do purgatório que intercedem por nós. É uma batalha espiritual de proporções cósmicas, mas a vitória final já foi decretada no Calvário. A cabeça da serpente já foi esmagada pelo calcanhar da Virgem. O que estamos vivendo agora são os últimos espasmos de um inimigo já derrotado, que sabe que lhe resta pouco tempo e por isso ruge com tanto furor. Não se intimide com o seu barulho, mantenha os olhos fixos no comandante, Jesus Cristo, e obedeça às ordens da general, a Virgem Maria. Marche com confiança, soldado de Cristo. A sua coroa de glória já está sendo preparada no céu.